diversos parlamentares e cidadãos se pronunciaram após a notícia do indiciamento do deputado Marcel Van Hatten pela Polícia Federal por um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, em que denunciou ilegalidades cometidas pelo delegado da Polícia Federal responsável pelos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado Marcel Van Hatten divulgou um vídeo com um trecho da entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro menciona o indiciamento e manifesta solidariedade. Van Hatten disse: "Agora não sou mais apenas investigado, mas também indiciado pela Polícia Federal do Lula. Perseguição por uma denúncia que fiz na tribuna? Isso é, como bem disse Jair Bolsonaro, e a quem agradeço pela solidariedade, um ataque ao parlamento brasileiro. Isso tem de acabar, não vou me curvar." Tive a notícia agora do Van Hatten que ele foi indiciado por ter criticado o Fábio Scholl na tribuna da Câmara. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui no Zap para mim, eu estava no avião quando eu recebi isso aí. Ou seja, um parlamentar. Inclusive o artigo 53, pessoal, tem ali um pronome indefinido, quaisquer. Eu cheguei na Câmara em 91. E ali tinha esses problemas sempre, né? O que pode e o que não pode falar o deputado. Daí alguém apresentou uma emenda e foi acrescido o pronome quaisquer no artigo 53 da Constituição. Então os parlamentares são invioláveis por quaisquer das suas opiniões para voto. O que é quaisquer? É quaisquer. Não tem limite. Então é esse indiciamento do Van Hatten, que ele me disse agora há pouco, também entendeu? Aí sim, é um ataque ao parlamento brasileiro. Van Hatten acrescentou: "Fui indiciado pela polícia do Lula por denunciar da tribuna da Câmara justamente um delegado dessa mesma Polícia Federal. Até onde irão esses abusos contra tudo o que diz a lei e a Constituição do Brasil? Eu não vou me dobrar." O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse: "Marcel Van Hatten está sendo indiciado por palavras e opiniões que proferiu na tribuna da Câmara dos Deputados. Esse indiciamento é uma violação brutal da Constituição e fere de morte a liberdade de expressão, que tinha como último santuário o Congresso Nacional. Até quando os demais congressistas assistirão a tudo isso de braços cruzados? Toda a nossa solidariedade ao Marcel Van Hatten. O Novo não medirá esforços para defendê-lo." O deputado Cabo Gilberto Silva disse: "Estado de exceção, mais uma prova do que estamos denunciando. A ditadura chegará a todos, é só questão de tempo." O senador Jorge Seife Júnior se exaltou: "Dupla desonra, Judiciário e Polícia Federal atropelando a Constituição Federal e o Congresso com cara de paisagem fingindo demência. Minha solidariedade ao amigo deputado do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, pela covardia e perseguição a que está submetido. Não desistiremos, nem somos covardes. 2026 está aí, seremos maioria." O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni apontou: "O indiciamento feito pela Polícia Federal de um deputado em razão de palavras proferidas no exercício de seu mandato na tribuna da Câmara dos Deputados, investido da imunidade parlamentar que lhe é conferida pela Constituição Federal, não é compatível com a democracia. Minha solidariedade, Marcel Van Hatten. Seguiremos firmes na luta pela liberdade." O vereador Ramiro Rosário disse: "Marcel Van Hatten acaba de ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito ilegal aberto por Flávio Dino. Marcel Van Hatten subiu na tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar um delegado da Polícia Federal que fabricou provas para manter preso Felipe Martins. Segundo o delegado, Felipe Martins havia fugido do país no avião presidencial de Bolsonaro. Era mentira. Ele nunca saiu do Brasil. A própria Polícia Federal reconheceu que ele estava no país. Marcel falou a verdade, mas ainda que não a tivesse dito, ele estava protegido pela imunidade parlamentar, que garante a todos os deputados a liberdade para falar sobre qualquer assunto e votar qualquer matéria.
A Polícia Federal virou uma polícia política nas mãos de Lula e do STF, perseguindo opositores para os prender ou deixar inelegíveis. É um completo absurdo o indiciamento de Marcel. Vamos lutar com todas as armas para impedir que esta injustiça seja perpetrada no país. Marcel é o melhor deputado federal que temos, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Sua coragem inspira milhões de brasileiros todos os dias. Marcel, tens a minha solidariedade e conta comigo para enfrentar esses desmandos. Não te impedirão de chegar ao Senado. Vamos fazer uma votação histórica em 2026. O procurador Mariano afirmou: o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten é um ataque ao Congresso Nacional. Se deputados e senadores não promoverem uma ofensiva na defesa de Van Hatten, é melhor entregar as chaves para o STF e a Polícia Federal. Esse é o AI-5 policial e judicial. Só não vê quem não quer. O presidente nacional da Juventude do Novo, Matheus Biancardini, disse: o indiciamento da Polícia Federal contra Van Hatten é um claro atentado ao Estado de Direito. A Polícia Federal de Lula está rasgando a Constituição. Veja o que diz o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É inaceitável que continuemos nessa democracia relativa. Precisamos pressionar que tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco se manifestem. O Legislativo não pode continuar a ser omisso. Todo apoio ao deputado Marcel Van Hatten. O internauta Giovanni Ficiletti questionou: Marcel Van Hatten, indiciado por ter feito uma denúncia na tribuna da Câmara dos Deputados. Se fazem isso com um dos melhores deputados federais do Brasil, imagina com o povão? O jornalista Leandro Narlock afirmou: o indiciamento do Marcel Van Hatten por falar sobre um delegado na Câmara dos Deputados é golpe. Simplesmente golpe cometido pela Justiça contra o Congresso. Medida ilegal que ataca um direito constitucional de parlamentares. Ação política para tentar calar o deputado mais corajoso do país. No fim das contas, a lei da ficha limpa, da qual todos fomos a favor, virou uma maldição. Deu a togados o direito de decidir quem eles querem que participe de eleições. É que naquela época confiávamos em juízes. A deputada Adriana Ventura disse: indignada e perplexa, recebo a notícia de que o deputado Marcel Van Hatten foi indiciado pela Polícia Federal por causa de discurso proferido na tribuna da Câmara dos Deputados. A Constituição protege os parlamentares por quaisquer de suas opiniões. Se o Congresso não reagir agora, estará decretado o fim do Estado de Direito no Brasil. Siga firme, Marcel Van Hatten. O jurista André Marcília alertou: considero o indiciamento de Marcel Van Hatten dos atos mais graves contra a imunidade parlamentar da nossa República. Havia ainda algum pudor em relativizar a imunidade de falas proferidas da tribuna do plenário. Se o artigo 53 da Constituição Federal, que fala em quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, é reinterpretado, imagine o resto. Se deputados não têm liberdade para críticas, imagine nós. O advogado Maurício Spinelli apontou: o Congresso inteiro sabe que o indiciamento de Marcel Van Hatten é uma afronta ao próprio Congresso. Vão fazer alguma coisa? Não. O Congresso sabe que esse ataque é exclusivamente para quem não reza a cartilha. A maioria reza, a maioria está tranquila. O senador Eduardo Girão, em entrevista à TV Senado, ressaltou como o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten é sintomático da escalada autoritária que se acirra a cada dia. Ao divulgar a entrevista, Girão disse: o cearense não me trouxe aqui para fazer figuração. O que o Brasil clama, o Senado finge que não vê. Mais uma vez, cobrei publicamente a responsabilidade ímpar da Casa Revisora da República pela omissão que está destruindo a segurança jurídica e a própria democracia do país
ante a urgência de um reequilíbrio entre os poderes. Hoje temos um poder que manda e desmanda em todos, rasgando a nossa Constituição. Nesta entrevista, concedida agora à noite à TV Senado, denuncia o nível absurdo da escalada antidemocrática no país, culminando hoje até com o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten por suas falas na tribuna, apesar da imunidade parlamentar. Relata os milhares de casos dos presos políticos daqui, em pleno século XXI, jornalistas exilados, redes sociais canceladas por decisão do STF, com direito a contas bloqueadas por crimes de opinião, algo só visto em ditadura. Destaco casos como o da patriota Débora, condenada por pintar a estátua da justiça com um batom, questionando a proporcionalidade das penas e o espírito de vingança. Cabe lembrar que o Supremo, no dia 27 de novembro, próxima quarta-feira, irá fazer o julgamento do Marco Civil da Internet, em uma tentativa de controle da população e censura à crítica. Quem deterá essa ditadura da toga? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tu pode fazer um balanço da semana, os principais temas que serão debatidos na casa? Olha, o que deveria ser debatido e que o brasileiro espera que a gente debata e haja, deixe de falar e faça, é a análise de impeachment de ministro do STF. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, uma escalada antidemocrática, ao ponto de hoje, um deputado federal, um dos mais corajosos, mais competentes, que é Marcel Van Hatten, está aí sendo indiciado pela Polícia Federal por falas na tribuna da Câmara dos Deputados. Então, se isso está acontecendo com alguém que tem imunidade parlamentar, tu imagina o povo. Aí vem senadores dizer, não, mas tem democracia no Brasil, tá? Vai te falar lá para milhares de presos políticos que tiveram sua vida destruída, que não tem direito à defesa, não tem direito ao contraditório, ao devido processo legal, estão fugindo, indo embora do país. Jornalista, colega seu, que está exilado do país, com conta bancária bloqueada, o cara trabalhou a vida inteira em vários setores, em vários empregos, por crime de opinião, algo que a gente só via na ditadura militar, nós estamos vendo na ditadura do judiciário e todo mundo acha normal isso. Você vê uma narrativa sem pé e sem cabeça. É proibido questionar alguma coisa. Quem quebrou tem que pagar, claro, mas de acordo com a lei. Mas você vê a maioria desses brasileiros não quebraram nada. As imagens mostram isso. Entraram. Uma mulher que vai lá, Débora, pinta, que você tira com água e sabão, vai lá e coloca no batom no STF, aquele perdeu o mané, que depois o presidente, antes o próprio ministro Barroso, o presidente do STF, numa fala politiqueira, porque ele é um político, foi ele que disse, derrotamos o bolsonarismo. Aí a mulher é condenada, a mulher está sendo aí acabando totalmente com a sua existência, no aspecto de... porque fez aquilo que tinha com água e sabão. Que vingança é essa que inspira esses homens poderosos do Brasil? O que é que esse Senado vai fazer para dizer, para, já deu, bota a bola no chão e vamos ver, vamos jogar luz. Cadê o que é que tem na lei? Ah, está aqui na lei, então tem pena para ele, tá aqui. Mas inventar, o ministro Alexandre de Moraes citou 44 vezes o seu nome como vítima. Ele vai lá e mantém, e todo mundo acha normal no STF o corporativismo doentio de deixar ele, que é vítima, que é quem denuncia, que é o delegado, que é o juiz, é tudo o ministro Alexandre de Moraes. Isso está na nossa lei? Não está, isso é proibido, isso é vedado. Está errado isso, o ordenamento jurídico é claro do país. Mas ninguém se manifesta. Cadê o cidadão de bem para se manifestar? Quando vem um na Câmara, começa a perseguir, e tantos outros, até Ives Gandra Martins, estão querendo caçar implacavelmente, todo mundo vai ter que caçar um a um. Vai ter que fechar o Congresso, ou então deixa só do teu time. Porque nós vamos representar a sociedade. Nós temos que colocar. Isso é liberdade de pensamento. Nós temos que colocar a verdade para as pessoas de forma serena, tranquila, pacífica. Mas agora o STF, essa semana, quarta-feira, e eu não vejo esse comentário aqui no Senado. A população lá fora, e eu converso. Eu vou em mercado, vou em feira, vou em praça e converso. As pessoas estão sabendo que dia 27 vai ter o julgamento do Marco Civil da Internet, que nós já votamos em 2014.
Aí agora eles tiram a carta da manga para calar a sociedade, para controlar você, brasileiro. Dia 27 é o que eles querem. É a cereja do bolo para eles. Sabe para que é a cereja do bolo para eles? Porque eles não querem os poderosos de plantão, os donos do poder do Brasil, esse sistema carcomido que não para as suas narrativas em pé, não se sustentam, até padre está sendo perseguido. Eles vão julgar agora, porque eles não querem ser criticados. Eles querem que a sua verdade seja da mídia, ali que você conta nos dedos, e que fazem uma encenação com essa narrativa vergonhosa. Vergonhosa, porque o jornalismo inclui você ouvir o outro lado. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um espetáculo. Isso é cortina de fumaça para enganar o brasileiro. Mas a verdade vai prevalecer, tá? A justiça vai triunfar mais cedo ou mais tarde. E vão se envergonhar os cidadãos de bem, seja brasileiro, seja jornalista, seja parlamentar, seja de qualquer outra atividade que está calado num momento como esse, que a gente vive uma perseguição, uma intimidação a quem é de direita, a quem é conservador. Estão querendo ganhar na marra, no tapetão, esse discurso. Não se justifica o que está acontecendo no Brasil. Tem muita gente sofrendo. Então, quero dizer para você, Martin Luther King, momentos de sombra, momento de trevas, como o Brasil está vivendo, ele dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O Brasil está vivendo esse caos institucional, essa ditadura da toga do judiciário, justamente porque nós não temos hoje contrapontos, e cidadão de bem tem demais. Então eu encorajo, de forma sempre pacífica, respeitosa, mas com firmeza, que os brasileiros se posicionem para que isso aqui não se consolide uma ditadura como a gente tem aí, lá aqui no país vizinho, na Venezuela, em Cuba, em outros países que perseguem cristãos, que perseguem quem pensa diferente, como a Nicarágua, amiga, cujos ditadores são amigos do nosso presidente, que tem uma primeira-dama que aprendeu inglês para falar palavrão, causar uma questão. Eu entrei hoje, tanto na Casa Civil como na Secretaria-Geral da Presidência da República, com pedido de retratação da Janja sobre a declaração dela com relação a uma pessoa importante. Não é porque é empresário, não. É porque vai ser uma pessoa importante no governo dos Estados Unidos, que tem uma relação diplomática histórica com o Brasil. Então não é dessa forma que a gente constrói, e é com serenidade, equilíbrio e muita harmonia. Que Deus abençoe a nossa nação.